Estamos de volta com o argumento para conversar com o senador eleito do Pará, Paulo Rocha. Senador, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo nessa ressaca. O dia seguinte da eleição não é muito fácil. Muitas comemorações. Não dá nem tanto, porque nós ainda já estamos organizando o segundo turno, né? Afinal, sem dúvida nenhuma, foi uma vitória importante do senador, mas ele faz parte de um projeto político, tanto a nível nacional, portanto, empenhado na reeleição da companheira Dilma, mas assim, principalmente o projeto do Pará, que envolve a eleição do governador. Paulo, você passou 20 anos como deputado federal, atuando no Congresso. É uma experiência extremamente vasta. Agora você chega ao Senado Federal, já é a sua segunda tentativa, mas chega com uma tranquilidade muito grande, com mais de 1,5 milhão de votos. Isso leva também a uma responsabilidade muito grande. O Pará está esperando muito de você. É claro que é uma responsabilidade muito grande, mas eu levo a experiência de 20 anos de deputado federal, naturalmente que pela minha característica de fazer a política e o parlamento, ela me criou condições de relações respeitosas com todos aqueles que estão lá. E o Congresso Nacional, o Senado Federal, ele faz parte hoje, a maioria dos senadores lá são meus ex-colegas deputados. Por exemplo, o senador Serra, que hoje foi eleito também para senador de São Paulo, fomos colegas como deputado federal. Naturalmente tem uma relação já de respeito político. E, naturalmente, como eu fui eleito para representar o Pará e transformar a representação do Pará numa força política, porque o nosso Pará hoje é um estado rico, é um estado com potencial de desenvolvimento talvez o mais rico do Brasil. No entanto, ele precisa de força política para poder estar na mesma relação e cobrar da União com que a política de desenvolvimento que é voltada para o centro-sul do país também seja voltada para a Amazônia, para o Pará. Com toda Acho que esta experiência me faz aumentar a minha responsabilidade, mas principalmente defender o Pará. Hoje eu te diria que estou muito bem preparado e compromissado com isso. Bem, com toda essa experiência, esse feeling, qual é a análise rápida que você faria de toda a eleição que aconteceu ontem? Quais os recados que a urna nos trouxe? Olha, por exemplo, a bancada do seu partido, do PT, diminuiu bastante na Câmara Federal. Diminuiu também na Assembleia? Diminuiu na Assembleia também. Caiu de 7 para 3. Bom, ainda é uma análise que a gente precisa fazer sobre a questão da eleição dos parlamentares. Ela foi, de um modo geral, de todos os partidos, aquém do que se tinha até perspectiva. Porque também aumentaram os números de partidos, né? Então, a perspectiva disto, entendeu? Depois, eu acho que o exercício de uma engenharia política que nós fizemos para a candidatura majoritária, a coligação, numa coligação ampla, ela precisa também ter uma engenharia política para o parlamento, né? Então, eu acho que isto teve consequência na política do... Como se explica o PT fazer o senador com uma distância violenta, 1,5 milhão de votos, o segundo colocado não dá para olhar nem do retrovisor, e isso não ter sido acompanhado pelos candidatos a federal e estadual? Então, por isto. Então, à medida que... Primeiro tem que ver o fenômeno, que eu acho que é um fenômeno de ter esta votação baixa, todos os parlamentares, de todos os partidos, com exceção do Heldemário, que aí é o fenômeno da eleição. O delegado da eleição. Você vê também que o Jordi, da eleição passada, ele foi o fenômeno, mas veja agora a votação dele, né? Então, precisa analisar melhor essa questão da eleição aos parlamentares. Naturalmente que o PT tem os desgastes de ser governo e do ataque muito frontal ao PT, ao governo do PT, né? Está se transformando em um ódio ao PT. Essa é uma coisa que o PT precisa responder a isto para a sociedade, porque voltou o sentimento do PT naqueles
tempos de Pois é, 89, mas 89. esse sentimento não se manifestou na candidatura ao Senado, não se manifestou na candidatura de Dilma, que teve mais de 50% no Pará, mas isso não conseguiu puxar, não conseguiu levar de carona os parlamentares. Pois é, por isso que eu acho que essa é a questão, quando eu falei da estratégia. A estratégia nossa na coligação, Paulo e Helder, nós fizemos com que a coligação de 11 partidos tivesse apenas um senador, diferente do outro lado que teve 5. Entendeu? Então, esta estratégia no proporcional, faltou a gente apurar melhor cada partido. Aquele que fez a apuração melhor levou vantagem. Bem, a mídia nacional está argumentando que a eleição no Pará ainda se refletiu do último plebiscito de separação do Estado. Você concorda? Não, eu acho que este desgaste, ele tem muito mais para o governador atual do que para a oposição, certo? Por exemplo, atacar o Helder, usaram este argumento porque o Helder tem como vice um deputado, no caso o Lira Maia, que brigou pela separação do Tapajós. Mas o Jatene, o governador, tem também o seu vice, que era um outro ator, outro deputado federal, que lutava pelo Carajás. Entendeu? Então, não é essa a questão. A gente pode acusar que um ou outro, não. Eu acho que a diferença nesse debate é o seguinte, é que o programa do Helder, o programa da nossa coligação, ele vai dar conta de responder o conjunto do Estado, diferente do outro candidato que sequer sai da região metropolitana na sua política. Agora, Paulo... Inclusive de visitar o Estado, de estar presente no Estado. Entendeu? Com uma experiência de tantas eleições, como as coisas mudaram, né? Você ainda foi da época que contavam os votos ali no ginásio de educação física, né? Você só saberia se estava eleito ou não lá para quinta ou sexta-feira. Exatamente. E agora algo totalmente imediato, isso é um avanço brutal. O avanço brutal, inclusive, os partidos e os candidatos têm que se adaptar, inclusive, na forma de fazer a campanha. Você vê que as redes sociais é um instrumento hoje fundamental de diálogo com o eleitor no dia a dia, né? E o uso também do adversário, transformando também num ponto negativo o instrumento da rede social, para poder fazer a disputa do nível que cada um se propõe. Estamos chegando... Eu acho que uma das grandes características desta campanha foi que o seguinte, que nós conseguimos, em torno da candidatura do Helder, fazer uma campanha propositiva. Apesar de toda a provocação, apesar de todos os ataques, mas nós fizemos uma campanha de alto nível, uma campanha com proposição para o Estado. Diferente, inclusive, dos meus adversários, que usaram a baixaria política para me atacando, me provocando. Agora, Paulo, etc. você mas, dizer, ganhou a boa política, ganhou a proporção positiva. Por isso que eu acho que nós temos condições de ganhar as eleições no segundo turno, porque nós vamos entrar não só na campanha do segundo turno vencedores, mas como também com alguém que captou o sentimento da população, agora, que é um sentimento de mudança. Fale para nós, por falar em sentimento, qual era o seu sentimento? Só na quinta-feira, antevéspera da eleição, você conseguiu a liberação do seu registro de candidatura, que estava sob júdice no Tribunal Superior Eleitoral. Você venceu, foi 7-0, foi uma lavagem. Mas como é que estava o espírito do Paulo fazendo campanha, correndo esse estado monstruoso, mas o registro não estava liberado? Duas coisas. Primeiro que o meu comportamento era de um comportamento que não era como tentavam me falar, o ex-mensaleiro. Eu era um cara que saio de uma acusação absolvido no Supremo Tribunal Federal do meu país, entendeu? Também na Câmara eu fui julgado politicamente, então eu tinha a tranquilidade de ser um candidato com propostas políticas, Você com imaginava esse com a minha prática política transparente que está aí. As minhas ações como parlamentar, como deputado federal, ela tem repercussão positiva, né,
de um grande deputado federal do Você Brasil. imaginava esse score, essa unanimidade? Pela tese que nós defendimos e pelo posicionamento de alguns ministros, nós tínhamos esta conclusão. O que me deixava ansioso é que eu gostaria que essa decisão fosse lá atrás, porque, na minha avaliação, ela repercutia mais positivamente ao longo de uns 15, 20 dias das eleições. Por exemplo, eu ter naquele momento. Eu ter oportunidade de usar o meu programa de televisão para falar explicar, disso. E não conseguiu. E não conseguiu. Não consegui. Mas eu acho que acabou valendo a pena, né? Poxa. Aqueles que estavam ligados ficaram sabendo antes. Quem não estava ligado não sabia, ficou sabendo só agora. Exatamente. Olha, Paulo, parabéns, sucesso nesse seu mandato. Espero encontrá-lo aqui várias vezes para conversar com os seus eleitores, com o povo do Pará de modo geral. A ação parlamentar, a ação que eu me proponho a fazer como senador da República do meu estado perante a União, com certeza vamos ter grandes oportunidades, grandes temas para poder estar na defesa do nosso Pará perante o Congresso Nacional. Parabéns pela votação e sucesso. E eu queria aproveitar para me agradecer a todos aqueles que se empenharam no processo. Naturalmente que isso faz parte de uma história política, de um acúmulo de luta política, da minha história, da história do meu partido, dos movimentos sociais, mas também a boa aliança que nós conseguimos construir. E eu quero agradecer, inclusive, a todos os militantes dos nossos partidos, o PMDB, o PT, o PR, o PROS, o PDT, o PCdoB, os democratas, o PHS, o PSL, todos, independente dos partidos. Conseguir decorar 11 partidos não é fácil, ainda bem que foram só 11. Já mas nós ficamos 3 meses aí. Olha, Paulo, muito obrigado pela entrevista, sucesso. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia, estaremos de volta na próxima segunda. Tchau.